Bom, pessoal, então nós vamos falar um pouquinho dos distúrbios cirúrgicos, né? O primeiro deles nós vamos falar da gastrosquise. Então, o que que é a gastrosquise, né? É uma anomalia congênita, ou seja, própria do RN, né? Caracterizada por uma má formação da parede abdominal, na qual vai persistir uma abertura para-umbilical, né? Ao lado do coto umbilical, e vai ter evisceração de órgãos abdominais, tá? Geralmente ela ocorre do lado direito e ela não tem uma membrana revestindo, protegendo esses órgãos ilhados da exposição direta ao líquido amniótico, tá? Então, as vísceras estão aí expostas ao líquido amniótico, tá? A epidemiologia, então, a prevalência é de 1 para 4 mil recém-nascidos a 10 mil nascidos vivos, tá? Ela diminui aí uma prevalência mais baixa com a idade materna, de 20 a 25% em mães e adolescentes, tá? É um determinante de prematuridade, 40% eles são prematuros ou pequeno para a idade gestacional. A distribuição geográfica e racial é semelhante, então não tem, né, demograficamente nenhuma diferença. Também uma distribuição semelhante entre o sexo, porém, até hoje eu vi mais em meninos do que em meninas, mas isso não é uma regra, tá? E claro que ele tem uma restrição de crescimento intraútero, né? Então, aí mostrando algumas anomalias, então a gastrosquise está aqui, ó, aqui, né? Bem ao lado direito da do coto umbilical. E a onfalocele, ela vai sair pelo coto umbilical. Então, quais são os diagnósticos diferenciados, tá? A gente tem a onfalocele rompida, tá? Pode ser uma onfalocele que a membrana abriu. Uma hérnia umbilical ou o próprio cordão, tá? Então, qual que é a diferença de gastrosquise e onfalocele? A gastrosquise é um defeito congênito, ou seja, na formação, parede abdominal, né? Onde vai sair as vísceras abdominais para a cavidade amniótica, tá? Localizado lateralmente, né? Usualmente à direita, e o cordão umbilical está intacto, certo? A onfalocele também é um defeito da parede abdominal, em que as vísceras estão exteriorizadas, porém ela está recoberta por uma membrana translúcida, âmnio e peritônio parietal, tá? E o cordão umbilical geralmente está no ápice ali do defeito, tá? E geralmente as onfaloceles, ela vai ter um conteúdo de saco herniário maior e uma cavidade menor comparada com as gastrosquise, ou seja, as vísceras, a maioria estão fora, estão dentro desse saco aí, né? E o abdômen está pequeno, né? Então, aqui, diferenciando, né? A gastrosquise da onfalocele. Então, na gastrosquise, ele está ao lado do cordão umbilical, geralmente à direita. Eu não tenho uma membrana protegendo. Geralmente, elas são pequenas. E no conteúdo é intestinal, intestino delgado, grosso, estômago, fígado, tá? E a cavidade abdominal está próxima do normal. Na onfalocele, então, o cordão umbilical está presente no ápice do defeito, a membrana está presente, né? O tamanho é variável, o conteúdo alça intestinal, fígado, estômago, e a cavidade abdominal pode estar menor nesse, né? Aqui de novo, tá? Mas, porém, só falando da função gastrointestinal, que na onfalocele é normal, e na gastrosquise o ilho pode ser um pouco mais prolongado. Então, a prevalência é de 1 a 2 mil nascidos vivos, 2 vezes mais presente na atresia de esôfago, né? Então, na sexta semana, a gente não consegue diagnosticar a sexta semana de gestação, porque ele tem uma hérnia fisiológica, e na 10ª semana de gestação, os órgãos retornam à cavidade abdominal.
e aí eu tenho uma rotação e fixação do intestino médio. Então, por algum defeito, né, isso não ocorre e acaba o bebê nascendo com esse. Então, aqui mostrando, né, a onfalocele, olha, aqui então tem a membrana e aqui está saindo o cordão umbilical, tá? Aqui depois da cirurgia, certo? A onfalocele, então, mostrando mais uma vez, olha aqui, todo, né, o intestino, provavelmente aqui em cima deve ser o fígado, está dentro, então, protegido por uma membrana. E aqui está saindo o coto umbilical dele, o cordão umbilical. Então, aqui, de novo, né, a gente diferenciando a gastrosquise e a onfalocele. Então, gastrosquise, eles estão expostos, né? Olha só, isso aqui é uma gastrosquise, tá, pessoal? Então, não tem membrana protegendo esses órgãos. Aqui o intestino, aqui o estômago, aqui o cordão. Então, isso aqui, olha, vocês podem ver que está sem brilho, né? Porque ele estava em contato com o líquido amniótico. E o líquido amniótico acaba macerando esses órgãos, tá? Aqui, ó, a onfalocele de novo, tá? Então, olha, a onfalocele, eu tenho a membrana, então os órgãos estão aqui dentro. E olha o tamanho do abdômen desse bebê, né? Olha aqui, ó, a onfalocele de novo, certo? Mais uma vez, ó, eu tenho a onfalocele aqui fora e o cordão umbilical está aqui, ó, bem, né, na parte superior, tá? Isso aqui, pessoal, é uma hérnia umbilical, tá? Isso aqui não tem exteriorização de vísceras, tá? Então, isso aqui também é mais cirúrgico, mas é mais tranquilo, certo? Então, aqui mostrando, ó, eu tenho uma evisceração, porém, ela não está exteriorizada. O diagnóstico, ele pode ser intrauterino, né, na ultrassonografia morfológica, que vai ser detectada a partir da 13ª, 14ª semana de gestação. Vamos descartar a herniação fisiológica do intestino. O líquido amniótico pode estar normal ou levemente diminuído. E eu posso ter uma polidramínia, né? A polidrâmia, o que seria polidrâmia? Seria um aumento do líquido amniótico nos casos de obstrução intestinal. E depois que o bebê nasceu, claro que o exame físico a gente vai, certo? Então, aqui só mostrando um ultrassom, né? Aqui a gente tem uma herniação, né, com as alças intestinal para fora, certo? Então, a partir da 10ª semana, isso aqui ele entra para dentro. Se ele não entrar, então eu posso ter aí uma gastrosquise, tá? Olha lá novamente. Então, as condutas nas gestações, né? A gente vai ter que fazer um acompanhamento muito bem feito, um ultrassom a cada 3 a 4 semanas para monitorizar o crescimento fetal e avaliar sinais de espessamento ou dilatação do intestino. O intestino aparentemente normal a ultrassom, o parto a termo é adequado, tá? Não há necessidade de fazer um parto de prematuro. Nos fetos com sinais de sofrimento de alça, né? Aí sim faz antecipação do parto, tá? O tipo de parto é controverso, alguns partos acabam sendo normais, porém a gente percebe, né, que nas cesarianos resultados são melhores, tá? O tratamento é cirúrgico, não tem como, certo? Recolocação das vísceras herniadas na cavidade abdominal. A correção ideal é com 4 a 6 horas de vida, certo? Claro que quando nasce, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar compressas estéreis umidificadas com soro fisiológico, tá? Quando a cavidade abdominal é insuficiente para acomodar as vísceras herniadas, então o fechamento primário da parede abdominal não é viável, tá? Então o que acontece? Tem muita víscera para fora e eu não tenho uma parede abdominal, um tamanho de abdômen que vai dar o suficiente para estar acomodando essas vísceras. Então o que faz? Utiliza uma prótese, tá? A gente faz um silo, que a gente fala, né? Para contenção das vísceras extra-abdominais, tá? Que vai permitir o fechamento
estadiado, ou seja, por tempos, sem ter o risco de excesso de pressão intraabdominal pós-operatória. Então, se eu tenho um abdômen pequeno e muitas vísceras para fora, se o médico colocar tudo no primeiro tempo de cirurgia, o que vai acontecer? Essas vísceras, elas vão ficar comprimidas lá, né? Vou ter um risco de má perfusão e elas podem entrar em necrose. Então, o que eles fazem? Aqui, ó, desculpa. Aqui eu tenho as vísceras. Olha só o meu abdômen como é pequeno, né? Aqui, olha, eu já tenho o rebordo costal, né? E aí, olha o tamanho desse abdômen para acomodar tudo isso. O que acontece? Faz-se o fechamento estadiado. Então, coloca-se aqui uma bolsa estéril, tá? Costura-se essas vísceras para ficar protegidas aqui dentro e ela é costurada no abdômen do bebê. E aí, o que acontece? O médico, ele vai pressionando isso aqui dia a dia e ele vai descendo, ele vai acomodando esses órgãos aqui dentro. Então, aqui mostrando, né, que eles estão dentro aqui, né, protegido por uma bolsa, né, estéreo, costurada na pele, tá? E qual que é, né, o pós-operatório imediato, tá? Estadiado, então, a gente faz uma bolsa plástica de transferência de hemoderivados, que ela é estéreo, né, como prótese, para contenção temporária das vísceras herniadas. Então, aqui mostrando, aqui, olha, pessoal, já é um fechamento imediato, né? Porque a parede ou a cavidade abdominal, ela vai ser suficiente para acomodar essas, tá? E olha só, né? A cicatriz é muito pequena, certo? Praticamente fica com um mínimo possível de cicatriz. Os recém-nascidos, eles apresentam uma sobrevida acima de 90%, tá? Se eles tiverem um tratamento cirúrgico adequado, os cuidados em UTI neonatal, certo? Tratamento com antibióticos, precisam ficar intubados, certo? Então, aqui, né? Mostrando um caso clínico. Então, os problemas de enfermagem que foram levantados: evisceração abdominal, uma prematuridade, baixo peso, irritabilidade, insônia, mobilidade física prejudicada, eliminação urinária prejudicada, desconforto pela evisceração exteriorizada e dor por consequência do procedimento cirúrgico, né? E aí os cuidados de enfermagem, né? Olha só, esse bebê, ele tem bastante, e as vísceras dele estão bem edemaciadas, né? Ele é um bebê grande, porém, ele tem as vísceras muito, né, edemaciadas. Então, no pré-operatório, nós vamos manter, né, essas vísceras aí envolvidas com compressas estéreis, soro fisiológico umidificadas para que essas compressas não grudem nessas vísceras, tá? Manter a temperatura do recém-nascido e, se possível, evitar maior contaminação. Então, atender o ORN evitando contaminação, proteção das alças com compressas úmidas, aquecidas, estéreis e filme plástico. Então, aqui, ó, mostrando, né, o curativo. Olha só como que a gente deixa. A gente deixa ele num bercinho aquecido, certo? Ele está com uma sonda orogástrica em drenagem, tá? E aqui, ó, está o curativo protegido e a gente passa ainda um plástico, né, para ajudar a proteger aí esse curativo, tá? Esse bebê aqui é um pouquinho menor, certo? Ó, aquecendo os membros, tá? Então, a gente deixa aí bem protegida as vísceras, tá? Aqui também mostrando, né, a evisceração. No intraoperatório, então, dentro do centro cirúrgico, nossa preocupação ainda vai ser, né, de manter a temperatura corporal, então, se necessário, vai aquecer as extremidades aí também, com a ajuda, né, dos plásticos. E no pós-operatório, né?
Então, olha só, gente. Aqui é o estadiamento, tá? Então, ele vai ter uma redução programada do ciclo. Então, aqui foi a primeira, né, a hora que colocou, quando começou, certo? Aí o médico, ó, ele vai enrolando aqui, tá vendo aqui em cima? Ele está enrolando, né, e começa a colocar. Então, essa cavidade abdominal vai aumentando, tá? E aí as vísceras começam a também se é, ficar menos edemaciadas e começam se acomodando dentro da cavidade abdominal, tá? Então, vai fechando, é programado, né? Até que entra tudo para dentro, tá? O objetivo é a parede estar fechada em até 10 dias, tá? Mesmos princípios de preservação do coto, ou seja, curativo, super estéreo. Então, em cima desses silos aqui, a gente vai colocar também compressas estéreis umidificadas e vai fechar com saco plástico, tá? Pessoal, muito importante a gente estar usando, né, os pais no cuidado com esse bebê, porque eles ficam muito assustados, né? E realmente a gente assusta, mas a gente vê que é uma cirurgia que acaba sendo simples. É um caso ou outro que precisa fazer oh, meu Deus, desculpa. Colostomia, uma ileostomia, é muito simples. Geralmente a criança tem vida normal, tá? Então a gente vai estar orientando os pais participarem da assistência prestada ao filho, né? Ressaltar que qualquer mudança no estado de saúde vai procurar imediatamente serviço de saúde. Então, a criança começou ter muito vômito, distender abdômen, né? Ficou mais ressecado. Então, a gente vai orientar quanto a isso. Vamos orientar os mesmos cuidados: banho, troca de fralda, temperatura corporal, né? Então, a gente vai colocar esses pais ali junto já nos cuidados com ele, né? A assistência com ele. E depois, quando ele for para casa, ele vai muito mais seguro para cuidar desse bebê, tá? Sempre vamos estimular promoção do aleitamento materno, o bebê, ele está bem, foi liberado, ele vai para o leito, para o peito, tá? Não tem problema. Vamos orientar os pais quanto possíveis alterações intestinais. Então, como eu falei, alguns bebês podem ter síndrome do intestino curto, tá? Então, ele vai ter mais diarreia, ele vai ter mais dificuldade em estar absorvendo nutrientes, então ele vai ter que ter um acompanhamento, certo? Vamos orientar quantas medicações prescritas, inclusive sobre os horários de administração. E vamos explicar quanto assistência continuada da criança, tá? Ela vai ter que voltar, ela vai ter retornos para a gente estar acompanhando esse ganho dela, tá? Então, aqui mostrando mais uma vez a correção cirúrgica da gastrosquise, né? Fica totalmente, olha só, né? O antes e o depois. Essa era uma gastrosquise pequena, né? Olha só. Graças a Deus, olha que criança linda, né? Ela nasceu com o estômago, o intestino para fora e não ficou com a cicatriz. E aí a gente vai entrar um pouquinho, né, nas malformações neurológicas, tá? A primeira delas é a anencefalia, certo? O que acontece? Nós temos aqui um crânio normal, né? E aqui uma anencefalia, ou seja, a calota craniana não se forma, né? E o pouco do tecido nervoso que é formado, ele está exposto, tá? Então, olha aqui, né? Esse bebê, ele foi mal formado, então eu não tenho uma calota aqui craniana protegendo, né? Esse tecido nervoso. Então, há uns tempos atrás, né, até hoje, ainda tem muitas controvérsias que anencéfalos, a lei permite que a mãe aborte. Mas hoje a gente tem tido, assim, muitas mães, né, que levam a gestação até o final, tá? E esses bebês podem durar horas, podem durar dias e podem durar até meses, tá?
se ele tem aí o centro respiratório, o centro, né, de para manter aí coração batendo, respiração, né? Então, o que acontece? Ele acaba conseguindo sobreviver por um tempo, tá, gente? Claro que ele não vai ter um, uma sobrevida, vamos dizer assim, normal, igual aos outros, tá? Ele vai manter simplesmente as funções básicas dele, respiração, circulação, tá? E aí a digestão. Às vezes eles não sugam, eles são alimentados por sonda, tá? Mas geralmente, nesse caso, onde está muito exposto, certo? Esse bebê, geralmente, ele vive algumas horas somente, tá? Encefalocele, né? O que é encefalocele? É quando eu tenho uma herniação do tecido encefálico através de falhas ósseas, tá? A pele está coberta, está íntegra e às vezes só a gente vê, né? Olha, então aqui está mostrando bem aqui, ó, uma encefalocele de tamanho pequeno, ou seja, eu tenho uma herniação do tecido nervoso, né, do cérebro aqui, porém, é só pela calota craniana. Aqui, ó, está tudo coberto pelas membranas. Então, às vezes a gente sente um carocinho na criança, né, e acha que é algum galo, alguma coisa. Lembre-se que isso já é em recém-nascido, tá? E aí, quando faz o, o exame, né? Aí a gente vê que ele está exteriorizado. E aí precisa de uma avaliação da neuro para fazer uma cirurgia corretiva, para ver, né, o que vai ser determinado. A espinha bífida oculta, tá? Que a gente já ouviu falar também. O que acontece? É um defeito muito comum. Ele vai ocorrer somente nas vértebras, tá? Eu não vou ter produção externa da meninge, tá? E ele vai estar localizado geralmente em lombar, vértebra lombar 5 ou sacral 1, tá? Então, o que que é isso? É quando eu tenho uma abertura aqui, tá? Na minha coluna, certo? Geralmente ele exteriormente ele é assim, tá? Porém, eu não vou ter exteriorização nenhuma, tá? Então, se eu tiver uma lesão cutânea na região lombosacra, um hemangioma, um nevo piloso, que nem tá aqui, né, cheio de pelo, seios cutâneos ou lipomas, eu posso ter uma espinha bífida oculta, ou seja, eu tenho uma abertura, né, um defeito aqui na minha espinha, na minha coluna vertebral, porém eu não tenho exteriorização das meninges, nem do tecido nervoso, certo? E aí, quando eu tenho uma espinha bífida cística, tá? Eu posso ter uma mielomeningocele ou eu posso ter uma meningocele, tá? Qual que é a diferença? Mielo é tecido nervoso, né? Então, no saco herniado, tá? Além das meninges, dura mater e aracnoide, eu vou ter o meu tecido nervoso, tá? É a apresentação mais comum, 75%, está localizado em 80% nos casos da lombar ou lombosacra, tá? E ele vai estar associado com malformações neurológicas e hidrocefalia. Então, na mielo, eu tenho tecido nervoso herniado para fora. Na meningo, que geralmente são 25% dos casos, tá? O saco herniado é recoberto com pele e eu tenho apenas as meninges, tá? A função motora está preservada. Aqui eu não tenho função motora em membros inferiores e nem controle de esfíncteres, tá? Aqui eu tenho a função motora e eu tenho rara associação com malformação do sistema nervoso central. Então, aqui eu vou ter malformações neurológicas e hidrocefalia, e aqui eu não vou ter. Então, aqui mostrando, tá? Aqui é uma mielomeningo,
tá? Então, olha só, eu tenho exposição de tecido nervoso central, aqui eu tenho uma mieloquise. Qual que é a diferença, tá? Aqui, a minha mielomeningocele, ela está recoberta por uma membrana, tá? Na mielosquise, eu não tenho a membrana, ou seja, ele está totalmente exposto, certo? Olha aqui os pezinhos, né? Ele tem hipotonia, olha o pezinho como é que fica, tá? Então, aqui mostrando, né? Ilustrando aqui sistematicamente a minha herniação. Então, aqui eu tenho a coluna vertebral, né? E entre os discos saindo aqui as minhas meninges e a medula espinhal passando por dentro. Então, quais são as malformações, né, associadas? Eu vou ter hidrocefalia em 65% dos casos com RN com mielomeningocele sem macrocefalia. Ou seja, eles vão apresentar ventriculomegalia, lembra o ventrículo lá dentro do cérebro, né? Que faz, é, é ele que fabrica, né? O líquor. Quando eu fecho, o que acontece? Ele começa a aumentar. Por quê? Como eu tenho uma saída, né? Eu tenho um aumento aí quando eu tenho uma mielomeningocele, quer dizer, eu tenho um aumento dessa saída de líquor ali, então ele está acostumado a fabricar um volume. A partir do momento que é fechado cirurgicamente, ele está acostumado a fazer aquele volume grande de líquor, né? E aí o que acontece? Ele começa a ficar fechado lá e eu tenho um aumento do ventrículo, certo? E geralmente isso vai acontecer depois do fechamento da lesão espinhal. E aí recomenda-se realizar ultrassom precoce nesse RN para que, se ele tiver realmente uma hidrocefalia, ele já seja encaminhado aí para a cirurgia para colocar uma DVP, que a gente costuma falar. O que é DVP? Derivação ventrículo peritônio, tá? Então fica uma válvula lá dentro do ventrículo cerebral e ele desce até o peritônio. Então tudo que for feito a mais de líquor, ele vai jogar para o peritônio e o peritônio vai absorver esse líquor, tá? Alterações urológicas. Também eu vou ter em 85% das mielomeningoceles, né? São as que estão localizadas acima da sacral 2, certo? Eu vou ter o quê? Alterações neurológicas da bexiga, ou seja, né? Eles não vão conseguir controlar aí a bexiga, tá? Tem que se fazer o ultrassom renal e cisto-uretrorrafia miccional, tá? Aqui tá falando que a manobra do CREDE, lembra que é pingar o nitrato de prata? Como já tá caindo aí em desuso o CREDE nas meninas, então, só deixando aí, né, que na presença de bexigoma, então, o bebê nasceu, tá com bexigoma, então a gente não faz o CREDE na vagina das meninas, tá? Porque pode acentuar o refluxo vesículo-uretral, tá? E essas crianças, elas não conseguem esvaziar as bexigas totalmente, e aí faz, né, a sondagem vesical intermitente. Eu conheço crianças aí com 3, 4 anos, que a mãe, né, aprende a passar a sonda vesical de alívio, e aí passa uma, duas vezes ao dia, e conforme for crescendo, a própria criança, né, quando está maior, adolescente, ela mesma passa a fazer essa sondagem vesical de alívio, certo? E aí, gente, só lembrando um pouquinho do ácido fólico, os defeitos do tubo neural, né? Então, viu-se que usando o ácido fólico antes do período concepcional, ou seja, antes da mulher mesmo tentar engravidar, né, começar a usar antes dela engravidar, reduziu muito a incidência do defeito do tubo neural, tá? Não tem dúvidas, tá? Quanto à prevenção de recorrências mesmo, tá?
de mulheres que já tiveram gestações previamente doença do tubo neural, como na prevenção da primeira, certo? E aí, claro que não é 100%, mas ele gira em torno de 70%, tá? De eficácia contra a doença do tubo